seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor possa nos conduzir a expor a palavra dele. Pai, aqui estamos mais uma vez para ouvir a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, que a revelação da tua palavra venha ao nosso coração, venha à nossa mente, para que a gente possa entender, Senhor, que cada dia mais devemos se achegar diante do Senhor, cada dia mais ser obedientes à tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu diz, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possa ver. A todos que eu amo eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Até aí, irmãos, vamos começar a sentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje é a última exposição das 7 igrejas da Ásia. Hoje termina as nossas exposições aí, e eu creio que os irmãos conheceram muitas coisas, né? Muitas coisas que muitas vezes assim a gente ouve a pregação ou é pregado em igrejas, mas não define tudo que tem que se definir, né? Então muitas vezes a gente ouve e não entende algumas coisas, mas eu creio que os irmãos entenderam o que foi exposto durante esse sábado, né? Hoje é o 7º sábado e nós encerramos hoje com a igreja de Laodiceia. Irmãos, antes vamos saber onde está localizada esta igreja. A localização da igreja de Laodiceia, ela ficava na rota de importantes vias comerciais e era conhecida por sua prosperidade econômica. Pertencente à Frígia, situava-se numa extremidade do vale do rio Licos. A cidade estava perto de Colossos e Hierápolis, localizada na Ásia Menor, na região que agora é parte da Turquia moderna. Então, essa igreja fica na localidade ali, naquela região da Turquia, onde é a Turquia hoje. Significado do nome de Laodiceia. O que quer dizer o nome Laodiceia? É uma palavra grega que significa justiça do povo, ou direito do povo. Então o nome Laodiceia quer dizer justiça do povo ou direito do povo. Irmãos, e neste lugar se localizava a igreja de Cristo, a igreja de Laodiceia. E o Senhor, irmãos, vem com grande repreensão sobre essa igreja.
E nós vamos estudar um pouco o que o Senhor quer dizer a esta igreja, e também é bom para que nós venhamos também entender a nossa vida como está diante do Senhor, como estamos sendo ícones da igreja, como estamos sendo membros da igreja do Senhor, né? Isso é bom para o nosso conhecimento. O Senhor sonda os corações. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 17. Olha o que diz, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve estas coisas, diz o amém. O que diz? O que o Senhor quer dizer aqui? Diz o amém. O que quer dizer esse significado amém? Irmãos, amém é uma palavra, ó. É uma palavra hebraica que significa assim seja. Então toda vez que você diz amém, quer dizer, ó, assim seja, ou é verdadeiro. Então muito cuidado quando alguém fala algo que você diz amém, porque você está concordando com aquilo que a pessoa está falando. E Jesus diz, ó, aquele que diz o amém. Então ele diz, aquele que assim seja, aquele que é verdadeiro. É usada para expressar concordâncias ou confirmar, destacar destaca a fidelidade e a confiabilidade de Deus. O amém destaca a fidelidade de Deus e a confiança a Deus. Então o Senhor diz, ó, aquele que diz o amém, a fiel e verdadeira testemunha. O Senhor se manifesta diante dessa igreja, dizendo, ó, que ele é a fiel e verdadeira testemunha. O que é que o Senhor quer dizer a esses irmãos? Qual é a imagem que o Senhor quer passar para esta igreja? A fiel e verdadeira testemunha, ó, serve para lembrar a igreja de que Deus é fiel e que está com o seu povo. Então o Senhor diz essa expressão, ó, a fiel e verdadeira testemunha. Para quê? Para trazer a lembrança à igreja que Ele é fiel, que Ele está com o seu povo. Então o Senhor vem, ó, mostrar que aqueles irmãos, ó, eu sou fiel, estou com você. É o que quer dizer, irmãos, ó, a fiel e verdadeira testemunha. E nos diz aqui também, ó, o princípio da criação. O que é que o Senhor quer dizer isso? O princípio da criação significa que Jesus é o originador, a causa primária, o líder da criação de Deus. Então, quando Jesus diz, ó, irmãos, o princípio da criação de Deus, então ele diz, ó, eu sou a causa primária. Eu sou o líder da criação de Deus. Por mim, tudo foi criado. Como a palavra de Deus diz que tudo foi criado por Ele. Tudo foi feito por Cristo. Então Ele vem mostrar a essa igreja quem Ele é. Ele vem se identificando a igreja. Eu sou aquele que diz o amém. Eu sou a fiel testemunha. O princípio da criação. Por que o Senhor falou isso? Porque o Senhor se identifica diante dos irmãos. E o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Olha que palavra forte que o Senhor fala para aqueles irmãos. Ele diz àqueles irmãos que irá vomitar ele da boca, ó. Eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. Porque tu diz, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que é desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa igreja, irmãos, tinha uma dificuldade. Não vou dizer dificuldade. Essa igreja tinha algo que se achava ser bom. Essa igreja tinha algo que ela achava ser melhor do que as outras. Ali provavelmente havia irmãos que se achavam que não precisavam de nada. Como o Senhor diz, ó, e eu sou rico
o Senhor vem chamar a atenção dessa igreja, porque essa igreja achava que não precisava mais de Deus. Essa igreja se achava rica, se achava próspera e não precisava das providências de Deus. E é por isso que o Senhor vem se apresentando, dizendo: este que diz o amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação. Então o Senhor vem dizer para a igreja: eu sou, porque essa igreja se achava: eu sou rico, tenho bens, eu tenho necessidade de quê? Então o Senhor vem repreender esta igreja. E aqui, irmãos, nós vamos entender como o Senhor classifica essa igreja que se achava ser boa, que se achava que não precisava de mais nada. E o Senhor vem classificar essa igreja e dizer: e não sabes que é um desgraçado. Essa igreja se achava boa, perfeita, mas o Senhor diz: tu não sabes que é desgraçado. Então o que é que o Senhor quer dizer? Compara essa igreja com algo desgraçado. Significa que a pessoa merece a compaixão de Deus, pois está em uma condição de miséria, infelicidade e afastamento de Deus. Irmãos, ao fato dessa igreja achar que ela era algo diante de Deus, ela estava cada dia mais distante do Senhor. Porque quem sabe essa igreja não buscava mais o Senhor. Quem sabe essa igreja não tinha mais uma comunhão, não tinha uma reunião de oração, não buscava mais o Senhor, porque ela se achava que estava lá em cima, ela se achava tal. O Senhor vem trazendo repreensão sobre esses irmãos: desgraçado, vocês são miseráveis, infelicidade, afastamento de Deus. O Senhor vem mostrar, irmãos, o erro desta igreja, pois aos olhos dele eles achavam que já estavam bem, já alcançamos a salvação, não precisamos de mais nada, já estamos bem com Deus. Mas o Senhor sonda os corações, irmão. O Senhor vê tudo, irmãos. Nós já estudamos aqui que o Senhor tem olhos semelhantes a chamas de fogo, que nada fica oculto diante dele. Então o Senhor vê aquilo que está além da nossa visão. Ele viu que essa igreja, ao fato de achar que era algo, o Senhor diz: vocês são desgraçados, vocês estão cada dia mais se afastando de minha presença e nem estão percebendo. E o Senhor vem dizer mais: é miserável. É miserável. O que quer dizer miserável? Significa estar em uma condição de pobreza, paupérrimo e necessitado espiritual, sem a presença e o amor de Deus. A palavra miserável quer dizer alguém na pobreza, paupérrimo, necessitado. E eles estavam necessitados de quê? Do Espírito de Deus. E não sabiam que estavam necessitados, porque engrandeceram diante de Deus, porque achavam ser algo diante de Deus. Mas o Senhor diz: é miserável. São necessitados da presença de Deus e do amor de Deus. Irmãos, isso nos chama a atenção para a nossa vida, irmãos, para que nunca a gente venha se achar ser algo, para que nunca a gente venha se achar que já está bom, eu estou bem, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar a Deus, eu já estou me achando um santo. Irmãos, nós não podemos ter esse incentivo, nós não podemos ter esta vontade, este desejo de se achar ser algo diante de Deus. Nós devemos precisar sempre de Deus, devemos ser carentes de Deus sempre, necessitados de Deus, precisando dele a todo momento.
Por quê? Para que nós não venhamos se engrandecer diante de Deus, como esta igreja se engrandeceu. E o Senhor vem dizer, é pobre, vocês são pobres. O que o Senhor quer dizer? A palavra pobre significa não ter riqueza, estar desprovido de riquezas espirituais, como o amor, a paz e a alegria e a esperança em Deus. Esses irmãos estavam pobres e não sabiam que estavam na pobreza. Esses irmãos estavam necessitados espiritualmente e não sabiam que estavam necessitados, porque se engrandeceram. E isso, irmãos, nos chama a atenção para a nossa vida com Deus. Nunca, irmãos, devemos achar que somos alguma coisa. Ou se você tiver uma oportunidade de pregar a palavra, essa palavra tocou em vários corações, irmãos, isso não é para você, não é para você se engrandecer, não é para você se achar que é algo, não, irmãos, você está sendo um trabalhador de Deus, você é um servo do Senhor. Quem tem que ser engrandecido é o Senhor, não é nós, irmãos. Então, esta palavra nos chama a atenção para que a gente possa abrir nossos olhos. Olha o que o Senhor diz: é cego. Vocês são cegos. Por quê? Por que são cegos? Porque o Senhor confronta essa igreja dizendo que eles são cegos. Significa não conseguir enxergar significa não conseguir enxergar e privado da visão de ver e enxergar. E a verdade de Deus está em uma condição de ignorância espiritual. Olha o que estava acontecendo com esses irmãos. Esses irmãos estavam ignorantes espirituais, e ao fato de estar ignorantes, eles não enxergavam que estavam errados, eles não viam que estavam errados. E o Senhor vem repreender esses irmãos. São cegos. Vocês são cegos. Vocês não enxergam. Vocês não enxergam o passo diante de vocês. Eles estavam, irmãos, carentes. Eles estavam necessitados de visão. Mas só que a forma de se engrandecer cegou esses irmãos. Esses irmãos não enxergavam que estavam cada dia mais na ignorância espiritual. Cada dia mais afastados de Deus, privados da visão de enxergar a verdade de Deus. Privados. E hoje nós pegamos esta palavra e olhamos para o mundo que estamos vivendo. Quantos irmãos estão privados, que não estão enxergando a verdade? Pois se enxergasse a verdade, estariam pregando a verdadeira palavra, estariam fazendo o que Deus manda fazer em sua palavra. Quantos irmãos estão aí pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo? Assim como esses irmãos aqui de Laodiceia estavam cegos, achavam-se ser algo, mas não eram nada diante de Deus. Isso nos chama a atenção, irmãos, para a nossa vida. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Você enxerga a verdade? Seus olhos estão limpos para enxergar a verdade da palavra de Deus? Vocês estão vendo? Essa semana aconteceu um fato de um grande pregador, um grande pastor Paulo Júnior, um homem de Deus, um homem que prega em outros países, um homem que é bem cogitado, um homem conhecido, famoso no Brasil, prega uma palavra forte, uma palavra de conserto. Mas aconteceu algo com ele, irmãos, que eu acho que ele nem mesmo percebeu. Ele, ao fato de pregar tão forte, tão firme, ele ofendeu os irmãos. Ele tratou mal os irmãos. Eu vejo, na minha visão, eu vejo que ele queria consertar os irmãos, mas devido à forma que ele tratava, ele machucava os irmãos.
Alguns irmãos saíram da igreja, outros irmãos foram embora até da cidade, por causa de alguma atitude que ele fez e machucou esses irmãos. Ele não enxergou por querer que aquele irmão desse certo, por querer que esse irmão se consertasse, mas a forma de falar machucou o irmão. Esses irmãos se afastaram da igreja de uma forma que o conselho da igreja chamou ele, colocou ele sentado e expôs o que estava acontecendo, mas ele, com o coração endurecido, não quis acreditar e quis até persuadir o conselho da igreja, tentou até burlar, mas quando foi a segunda vez que o conselho chamou, o Espírito Santo falou no coração dele. Ele se arrependeu, foi destituído do cargo de pastor, não está mais na igreja a qual por ele foi construída, foi levantada. Ele se afastou dessa igreja e agora só a misericórdia de Deus, para que ele possa se restituir, para que ele possa vir construir tudo de novo, começar do zero. Só a misericórdia de Deus. E nós esperamos em Deus que ele consiga. Nós esperamos em Deus que o Espírito Santo conduza a ele se reconstruir. Então, irmãos, isso é um fato que nós temos que abrir os olhos, porque podemos estar fazendo algo que está desagradando a outro e a gente não está percebendo. Aqui, como esses irmãos se achavam ser algo, se achavam ricos, prósperos e não precisam de mais nada, mas esses irmãos estão cegos, como o Senhor diz, cego, miserável, pobre, desgraçado, e eles não percebiam que estavam nessa situação. E o Senhor vem repreender, nus, vocês são nus. O que quer significar esta palavra nu? Por que o Senhor diz a esses irmãos? Significa estar desprovido da nudez, despido de uma veste espiritual, ou seja, não ter a justiça e a santidade de Deus em sua vida. Estavam desprovidos de Deus, estavam sem a justiça de Deus, sem a santidade de Deus sobre a vida deles, que os guardavam. Esses irmãos estavam nus, e o Senhor vem expor isso a esses irmãos: vocês estão nus, estão nus diante de mim, vocês são cegos, são miseráveis, desgraçados, pobres. Irmãos, isso recai sobre nós, para que a gente possa sempre estar consertando a nossa vida, irmãos, porque somos propícios a isso também, irmãos. Somos propícios. O homem de Deus ali, que prega a palavra verdadeira, mas aconteceu algo que ele não percebeu o que aconteceu. Ele tratava mal os irmãos, ao fato de querer corrigir, querer trazer para o caminho certo, mas a forma que ele agia ofendeu famílias. Mas ele não estava vendo que estava acontecendo isso. Na mente dele, ele está achando que estava certo. Estou conduzindo para o caminho certo. Estou falando que é a verdade. Mas, irmãos, tem certas situações que nós temos que ter sabedoria para conduzir, irmãos. Não é todo momento que você vai pegar firme. Não é todo momento que você vai ter que bater. Não, vai ter momentos que você vai ter que recuar e deixar Deus agir. Vai ter que ter momentos que você vai ter que ter estratégia para você conseguir aquilo. Você tem que ter mansidão. A palavra diz que Moisés era muito manso. Moisés tinha uma multidão que tinha que conduzir, irmãos. Uma multidão. Aquele povo era um povo imenso, e só Moisés para conduzir. E a palavra diz que ele era muito manso. Muito manso. Imagine tantas cabeças ali, cada uma pensa de uma forma, um homem só conduzir. Quando Jetro, o seu sogro, chega e diz: rapaz, coloca homens aí, levanta homens para te ajudar. Tu está vendo que tu não vai conseguir conduzir esse povo? Olha o conselho que o Espírito Santo trouxe através de Jetro. Levanta homens aí, homens corretos, homens firmes, para conduzir as coisas, e você fica conduzindo as coisas pequenas. O que eles não puderem consertar, traz para você consertar. Eles julgam, o que eles não puderem julgar, traz para você. Mas rapaz, dessa forma aí você vai ficar louco.
Então o que é que Moisés vê? O conselho dos seus sogros, levantou homens para julgar, e as causas que aqueles homens não conseguiam julgar, Moisés ia julgar. Então, Moisés não ficou desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, não, irmãos. Quando o conselho do Senhor veio, ele pegou o conselho para ele e colocou em prática. Ele colocou em prática, porque aquilo ali ia acabar com ele. Tanta coisa, imagina uma multidão, tantos problemas que tinha ali naquele meio, só para o homem julgar, só para o homem conduzir. Aí ele levanta homens para julgar as causas menores, e as maiores traz para mim. Então, irmãos, às vezes, irmãos, Deus está falando no nosso coração: cuidado como você está tratando isso, cuidado como você está fazendo isso, rapaz, o caminho é por aqui. Muitas vezes o nosso coração se endurece, irmãos, mas nós devemos pedir a Deus discernimento espiritual, para que a gente não caia nesses tropeços, irmãos, para que a gente não venha tropeçar nesses buracos que muitas vezes se levantam sobre nós. Os irmãos de Laodiceia, achando ser bom, achando que já tinha tudo, não ouviam o conselho de Deus. Esses irmãos eram mornos. Esses irmãos não estavam mais na presença do Senhor como deve estar. O Senhor diz: eu preferia que você fosse quente ou frio, mas como você é morno, o que é ser morno? É o Espírito que não está falando mais, irmãos. É você não estar mais sendo sensível à voz do Espírito. É você não estar tendo mais uma ligação com Deus. É você estar em cima do muro. Eu não sei se vou para lá, não sei se vou para cá. Sem decisão. O Senhor disse que desta forma vomitar-te-ei de minha boca. Vou expulsar, vai lá fora. É algo abominável ao estômago que vai vomitar, jogar para fora. Isso nos chama a atenção para que nós venhamos olhar para a nossa vida espiritual, ser crentes verdadeiros, ser mulheres de Deus, ser homens de Deus, a qual o Senhor chamou para ser. Nós não podemos mais olhar para trás, não podemos mais largar o arado, não, irmãos. Já pegou no arado, não somos mais dignos de olhar para trás. O que passou, não tem mais nada a ver com a gente. Agora é caminhar para frente, para o autor e o consumador de nossa fé, irmãos, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, o Senhor diz: o conselho do Senhor é bom. O conselho do Senhor é bom. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 ao 19. Apocalipse 3, 18 ao 19. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Então aquela riqueza que aqueles homens pensavam ter não prestava para nada, não servia para nada, porque o Senhor diz: aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo, para que você seja rico. E o que o Senhor quer dizer com essa expressão, ouro refinado no fogo? Agora vamos ver aqui, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ouro refinado no fogo. O Senhor quer dizer, irmãos, uma metáfora, uma comparação, para a purificação através da fé. Representa a riqueza eterna que só acha através de Jesus Cristo. O Senhor quer mostrar a esses irmãos que a verdadeira riqueza é dada por Cristo, irmãos. Às vezes, irmãos, nós podemos se enganar e termos um bem material grandioso nesta terra e acharmos ser alguma coisa. Muitas vezes podemos ter um trabalho bom, que ganha um bom salário e acharmos ser alguma coisa. Estamos errados, como esses irmãos estavam. Esses irmãos se achavam que não precisavam de mais nada. Somos ricos, não preciso de mais nada.
Mas o Senhor diz: ó, eu aconselho você comprar de mim ouro refinado no fogo. Representa a riqueza eterna, que só achamos através de Jesus. Como a palavra de Deus diz, irmãos, ajuntai tesouros no céu. Ajuntai tesouros no céu, irmãos. Porque esse tesouro que nós ajuntamos aqui na terra não nos serve de nada, irmãos. Não tem valor nenhum para a eternidade. Isso que você guarda, luta, corre, faz aquilo, tem coisa toda para não perder, não serve de nada, irmãos. Só vai prestar aqui, enquanto nós estamos aqui. Mas como partimos desta vida, não vai servir, porque você não leva nada. Você não pode levar nada. Tudo que você ganhou na face da terra vai ficar aí. Se você tiver filho, vai passar para o filho. Se você não tiver filho, alguém vai tomar. Acabou. Não tem mais jeito. Então por que devemos nos apegar a isso, irmãos? Por que não devemos fazer assim, comprar ouro refinado no fogo, para que nós sejamos ricos? Nós vamos ser ricos, irmãos, com Deus. Com Deus é a verdadeira riqueza. Muitos estão aí enganados, pensando que tem, que pode, que é poderoso, mas isso tudo vai levar-nos para as trevas, porque isso tudo serve para cegar, para deixar nu, pobre, desgraçado, miserável. Porque eu me acho, por ter bens aqui nesta terra, eu sou melhor do que os outros, eu não preciso de mais nada. Quantas pessoas estão assim? E não tenha o ouro refinado no fogo. Não tem. Não tem. E o Senhor disse que este ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Então rico é aquele que guarda tesouro no céu, irmãos. Rico é aquele que guarda tesouros no céu. Olha, o Senhor vem dizer, irmãos, e vestes brancas, para que te vista e que a vergonha da tua nudez não apareça. O Senhor aconselha os irmãos a comprar vestes brancas, para que a nudez não apareça, para que nós não fiquemos envergonhados. E o que o Senhor quer dizer nessa expressão, vestes brancas? Representa a justiça de Cristo, que cobre a nudez do pecado. O Senhor pagou o nosso pecado na cruz, irmãos. O Senhor nos revestiu. O Senhor nos deu vestes brancas naquela cruz. Então aquela justiça da cruz nos reveste, nos lava, nos purifica de todo pecado. E as nossas vestes, que antes eram pretas, imundas, hoje são vestes brancas. Então o Senhor diz, compra a veste branca da minha mão. Compra, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça. Todo aquele que crê em Cristo é revestido com essas vestes brancas, e a nudez não aparece mais, o pecado não aparece mais, irmãos, porque o pecado foi pago na cruz. Mas todos esses que não têm essas vestes brancas, o pecado é exposto. Você está nu diante de Deus, pois a justiça do Senhor não está te cobrindo. Não está te cobrindo, você está nu. Você está envergonhado. E o Senhor vem dizer, irmãos, e unja teus olhos com colírio, para que possa ver. Unja teus olhos. Você viu que o Senhor disse que aquele povo era cego, e o Senhor está trazendo a solução agora. Unja os teus olhos com colírio. Compre o colírio da minha mão. Compre o colírio. O que o Senhor quer dizer com essa expressão? Ungir os olhos com colírio representa o reconhecimento da verdade, condição espiritual, os olhos serão abertos para os valores eternos. Nós só enxergamos a verdade quando Cristo abre nossos olhos, irmãos. Quando o colírio celestial é colocado nos nossos olhos. Quando você foi induzido pelo Espírito de Deus a entregar a sua vida a Cristo, os seus olhos foram abertos. Os seus olhos
foram abertos, irmão. E hoje você pode enxergar, irmãos. Hoje você enxerga a verdade. Hoje você conhece aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não está mais cego, a qual você estava antes. Antes você estava cego, mas o colírio do céu foi pingado dentro do seu olho e você começou a enxergar a verdade. E o Senhor diz a esses irmãos, unja os teus olhos com colírio. Unja, para quê? Para que possa ver a verdade, ver quanto vocês estão longe de Deus, quanto vocês estão se afastando da presença de Deus, pois se acham ser algo e não é nada. Irmãos, nós devemos abrir nossos olhos para a verdade, irmãos, em nome de Jesus. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Olha o que o Senhor diz àqueles que o servem. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Por que o Senhor faz isso? Porque, irmãos, aquele que é filho, o Senhor exempla. Aquele que é filho, o Senhor traz para perto dele. Aquele que é filho, o Senhor corrige. Porque é filho, é filho. Mas aquele que é bastardo, que não tem a ligação de filho, o Senhor abandona. O Senhor deixa para lá. O Senhor não tem comunhão, não. O Senhor não quer saber, não. Mas Ele quer saber dos seus filhos. Então Ele diz, a todos que eu amo. Você está debaixo do amor de Deus? Você está revestido do amor de Deus? Ele diz, aquele que eu amo, eu repreendo. Ele tem toda a autoridade para repreender. Eu repreendo e castigo. Ele tem toda a autoridade, porque somos filhos e Ele nos ama. E Ele diz, ser zeloso. Isso é para nós, irmãos. Aqui foi direcionada a igreja de Laodiceia, mas isso recai sobre nós também, que somos filhos de Deus, fazemos parte da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele diz, ser zeloso. O que é você zelar? É você cuidar, irmãos. É você cuidar. Você tem sua casa, você não zela por sua casa, você não varre, não lava, pinta, ajeita os lugares que estão ruins. Você está zelando daquilo que é seu. Então o Senhor diz, zele da minha presença, zele da minha comunhão, zele de estar junto comigo, tenha vontade, tenha desejo de estar próximo, de estar em comunhão. O Senhor diz, ser zeloso, portanto, e arrepende-te. Arrepende-te. Você vê, irmãos, que quase todas as igrejas, o Senhor diz, arrepende-te, arrepende-te. E isso nos leva também, irmãos, para que nós venhamos nos analisar e ver como é que está a nossa vida. E vir ao arrependimento ao Senhor. Vir arrepender, ver o nosso erro, ver algo que nós cometemos de errado e se arrepender. Isso nos leva também, irmãos, a cair em arrependimento contínuo, irmãos. Agora vamos ver o que é repreensão e o castigo. O que é que o Senhor quer dizer aqui? Significa censurar, dar uma bronca ou aplicar uma punição. E qual é essa censura? Qual é essa bronca? Qual é essa punição que o Senhor quer para a sua igreja? Persuadir-nos ao arrependimento, aperfeiçoar-nos à santidade, redirecionar-nos o impulsor de nossa vida para o caminho de Deus. A repreensão, o castigo do Senhor serve para isso, irmãos, para que nós venhamos ter arrependimento contínuo dos nossos atos,
pois pecamos, erramos todos os dias. Nos leva à santidade, a ser santos diante de Deus, pois sem santidade ninguém verá Deus. E nos leva também a nos direcionar para o caminho de Deus, pois muitas vezes saímos do caminho dele, porque somos obedientes, achamos que estamos se afastando, e o Senhor vem para nos repreender e castigar, para nós voltarmos para o caminho. É isso que o Senhor queria que essa igreja fizesse, irmãos. Era isso que o Senhor vem expor a esta igreja, a qual eles viessem fazer. Isso também, irmãos, recai sobre nós hoje, a igreja do Senhor. Arrependimento, santidade, andar em retidão ao caminho do Senhor. O Senhor está à porta e o galardão está em sua mão. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 22. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. O que é que o Senhor quer dizer isso, irmãos? Que ele está à porta e bate. O que o Senhor quer dizer? Ele irá cear com ele e ele comigo. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. É um convite para que as pessoas abram a porta do seu coração, para que Jesus permita que ele entre e transforme a vida, irmãos. Transforme a vida. É um convite, irmãos, que o Senhor faz todos os dias, para que o povo abra a porta do coração. Irmãos, ao fato de olharmos para a natureza fala de Deus, irmãos. Quando as pessoas estiverem diante do trono de Deus, vão ser inculpáveis. Essas pessoas não vão ter como dizer: eu não sabia, eu estou sabendo disso agora. Não vai ter como dizer, não vai ter como dar desculpa. Algo que eu estava pregando ali ontem, falando com aquelas pessoas: todos vão estar diante do trono de Deus, ninguém vai escapar, só Jesus Cristo pode nos livrar. Então, irmãos, o Senhor diz, é um convite para que as pessoas abram a porta do seu coração, para que Jesus, para Jesus, permitindo que ele entre e transforme. É isso, essa expressão que o Senhor quer dizer: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está dando chance. O Senhor está dizendo: eu estou aqui, abra a porta. Se você ouvir minha voz, abra a porta. Porque o Senhor quer entrar e transformar. É essa expressão que o Senhor traz aos irmãos de Laodiceia: estou à porta, abra, porque eu quero entrar e transformar. O Senhor quer trazer, irmãos, misericórdia. O Senhor está dizendo: eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Comunhão, irmãos. O Senhor quer comunhão, irmãos. Isso nos leva a entender, irmãos, que o Senhor nos ama. Ele nos ama, irmãos. Ele quer ter uma comunhão com cada um de nós. Vamos entender o que é cear. Cearei com ele e ele comigo. Simboliza a comunhão entre Jesus e as pessoas que o acolhem. O Senhor quer comunhão. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se tu abrir, eu serei amigo seu. Eu terei comunhão com você. O Senhor exerceu grande misericórdia sobre esses irmãos de Laodiceia, pois eram irmãos que estavam afastados de Deus por achar ser algo, mas o Senhor vem trazendo misericórdia. O Senhor vem dando o exemplar. O Senhor vem castigar, mas também vem dar misericórdia. Eis que eu bato a porta, eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele. Eu virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Comunhão. E o Senhor vem dizer mais: ao que vencer, permitirei assentar comigo no meu trono.
dizer isso? Assentar comigo no meu trono significa que os vencedores espirituais terão o direito de governar com Cristo no reino milenar. Todo aquele, irmãos, que está com Cristo verdadeiramente terá o direito de reinar junto com Ele. Reinaremos junto com Cristo no reino milenar. Ao que vencer, permitirei assentar comigo em meu trono. Assim como também venci e estou assentado com meu Pai no seu trono, assim aquele que vencer com Cristo se sentará junto com Cristo, irmãos. Glória a Deus. Esta é a verdadeira vitória, irmãos. É a vitória do crente. Está com Cristo, irmãos. Está com Ele a todo momento. Governar significa que o vencedor espiritual terá direito a governar com Jesus no reino milenar. Esta é a verdadeira vitória. Os irmãos e irmãs aqui de Laodicea erraram, estavam errados, estavam se afastando de Deus, muito se afastando de Deus, porque olhavam para as coisas desta terra, se achavam ser algo, se achavam que não precisava mais da presença de Deus, não precisava ter mais comunhão, não precisava mais orar. Quantos irmãos e irmãs estão assim, nessa situação? Quantas igrejas se afastaram do Senhor por achar que está já lá em cima, que é a melhor? Quantas? E muitas vezes tem irmãozinho aí, que tem o Espírito de Deus permeando o coração, e nesses lugares não tem oportunidade, nesses lugares não é visto. Às vezes o irmão tem uma palavra abençoada para abençoar uma pessoa que está ali, mas é desprezado. Porque esses irmãos se acham ser algo, como essa igreja estava se achando, irmãos. Mas a verdade, irmãos, que nós devemos colocar em nosso coração, que devemos perseverar na presença do Senhor, para que nós não venhamos cair em erros, em enganos, e se achar ser algo diante de Deus, para que nós venhamos ser fervorosos, irmãos, na presença de Deus. Fervoroso, irmão, não é pular, rodar, não, irmãos. Fervoroso é você obedecer, é estar firme, é amar, é fluir Jesus Cristo para este mundo de trevas. Então, irmãos, e o Senhor vem nos dizer aqui para terminar: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lançado aos ouvidos. Está lançado aos ouvidos. Agora requer que você ouça. Requer que você ouça. E essa audição ser perceptível a palavra de Deus, e a palavra descer para o coração e lhe transformar. Aquele que tem ouvidos, aquele que dá ouvido, aquele que presta atenção, aquele que está ouvindo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito de Deus falou à igreja do Senhor. Requer agora, irmãos, que nós venhamos assimilar o que o Espírito falou, para que possa descer ao coração e a gente ser transformado pela ação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje, irmãos, acabamos a exposição das 7 igrejas da Ásia. Em nome de Jesus, eu estou em oração para ver o que o Senhor vai me dar agora, para trazer aos irmãos o conhecimento e a sabedoria da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus, pelo seu imenso amor, fala no meu coração, e sábado a gente já tem algo a trazer à igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus.